Uma viagem através de uma barreira na borda da galáxia transforma um tripulante em um semideus, um perigoso semideus, em onde nenhum homem jamais esteve. O segundo piloto de Jornada nas Estrelas, que vamos revisitar agora. Poder absoluto corrompe absolutamente. Esse é o tema, né, do segundo piloto de Jornada nas Estrelas, onde nenhum homem jamais esteve. Bom, ele é resultado da segunda tentativa do Gene Roddenberry e sua equipe venderem a série para a NBC. Não existia nenhuma convicção de que a série pudesse ser feita num custo em que ela coubesse como um programa semanal de televisão. Os executivos da NBC ficaram encantados com A Jaula, o primeiro piloto, mas tinham essa dúvida. Será que a gente consegue fazer isso por um preço que se possa realmente produzir com esse nível de qualidade? E o segundo piloto tinha basicamente essa missão. A NBC pediu algumas mudanças de elenco e tal, mas a principal missão era provar que dava para fazer isso em ritmo semanal. Então assim, eles falaram, olha, tá aqui, vocês têm mais $216 mil para fazer um episódio já com um esquema parecido com o que seria a série rodando. Afinal de contas, já pagamos os cenários, já pagamos o figurino, já pagamos um monte de coisa. Então agora deve dar para fazer um episódio com esse orçamento. Esse era o desafio que o Gene Roddenberry tinha com esse segundo episódio. Bom, de onde veio a história desse segundo episódio? Houve uma... Do mesmo jeito que aconteceu com A Jaula, que foi uma seleção entre 3 enredos diferentes, também aconteceu com Onde Nenhum Homem Jamais Esteve. Só que aí, nesse caso, a NBC realmente pagou 3 roteiros, e 3 roteiristas diferentes foram trabalhar em 3 histórias. Então uma era essa, que acabou virando o piloto, foi escrita pelo Samuel Peoples, que é um roteirista que já tinha uma carreira importante em Hollywood, era amigo do Roddenberry e tinha um apreço enorme por ficção científica, embora fosse um roteirista que já tivesse escrito, na verdade, drama, né, em vários contextos diferentes, não no contexto de ficção científica, mas ele gostava de ficção científica, era amigo do Roddenberry e foi chamado para propor uma história, que foi a que acabou sendo escolhida. E outras 2 histórias estavam sendo desenvolvidas em paralelo para a NBC escolher. Uma delas acabou se tornando A Glória de Ômega, um episódio da segunda temporada de Jornada nas Estrelas, escrito pelo próprio Gene Roddenberry. E o terceiro era uma reciclagem das Mulheres de Mud. De novo, o Gene Roddenberry tentava empurrar esse conceito, que já estava na disputa ali para o primeiro piloto da série, e voltou à tona para essa segunda rodada, só que dessa vez ele passou a história para um outro roteirista chamado Stephen Kendall. E então os 3 começaram a trabalhar em seus roteiros, o Roddenberry na Glória de Ômega, o Sam Peoples no Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, e o Stephen Kendall em As Mulheres de Mud. Enquanto isso, Gene Roddenberry tinha outros problemas para resolver na produção. O maior deles era escalar o seu novo capitão. O Jeffrey Hunter não topou voltar para o segundo piloto, e essa coisa do piloto não ter sido vendido permitiu que os atores, na verdade, fizessem essa escolha. Né? Porque, a rigor, quando eles assinaram o contrato para o primeiro piloto, o contrato dizia assim, bom, se venderem a série, vocês têm que participar. Mas como não venderam com o primeiro piloto e estavam, na verdade, encomendando um segundo piloto, aí os atores tiveram essa opção. Jeffrey Hunter resolveu sair e o Gene Roddenberry precisava escolher outro capitão. O escolhido acabou sendo o canadense William Shatner, que se tornou o famoso e icônico hoje capitão James Kirk. O interessante é que o Shatner já estava numa lista de escolhas desde o primeiro piloto. Ele estava numa lista de opções para o capitão da Enterprise já desde o primeiro piloto. O Gene Roddenberry, em A Jaula, o sonho dele era ter o Lloyd Bridges como o capitão Pike. Ele não conseguiu, o Lloyd Bridges não topou, ele acabou fechando com o Jeffrey Hunter, que foi uma boa escolha também. Mas eles ficaram especialmente felizes quando conseguiram trazer o William Shatner para o segundo piloto, com a saída do Jeffrey Hunter, porque o William Shatner realmente estava numa fase muito boa, fazendo muito sucesso em todas as aparições que ele fazia na televisão, e era um ator que tinha muito mais alcance que o Jeffrey Hunter, tinha muito mais opções. E ele de fato contribuiu bastante
para tornar o personagem do Capitão mais interessante. O Gene Roddenberry chamou ele para assistir ao piloto, né, para ele dar uma olhada no que ele estava entrando. E uma das observações que ele fez é que o Capitão Pike era muito secão, muito duro como personagem. E que ele achava que o personagem do Capitão tinha que ser um pouco mais descontraído. Claro, mantendo aquele padrão básico que o Gene Roddenberry tinha estabelecido pro modelo de capitão, né, que seria o Capitão Horatio Hornblower, que era um capitão da Marinha Naval britânica do século XVII, se não me engano, mas enfim, de uma história naval, uma série de romances que tinha esse capitão, e ele era o modelo para o capitão da Enterprise. O Shatner sugeriu essa coisa de fazer o capitão um pouco mais relaxado, se levando um pouco menos a sério, e isso ajudou muito o personagem, não só a diferenciar o Kirk do Pike, mas valorizar o personagem do capitão. E quem mais ganhou com isso, na verdade, foi Leonard Nimoy, o único ator a sobreviver do primeiro para o segundo piloto. Ele foi escalado para viver o Spock, claro, todo mundo sabe disso. E ele, a exemplo do Jeffrey Hunter, estava pensando seriamente em sair e não fazer o segundo piloto. Estava preocupado que interpretar um alienígena de orelhas pontudas e aparência demoníaca acabasse estragando a carreira dele e ele não conseguisse outros trabalhos depois. Gene Roddenberry teve que rebolar um pouco para convencê-lo a ficar, alegando principalmente que o papel dele teria mais importância. E de fato, o papel dele começa a funcionar nesse episódio. E ele mesmo explica, Leonard Nimoy explica que enquanto ele estava trabalhando com o Jeffrey Hunter no primeiro piloto, Jeffrey Hunter fazia as coisas muito seriamente, muito secamente, e ele, por uma questão de contracenar com o Jeffrey Hunter, precisava elevar o tom do seu personagem para não ficar todo mundo no mesmo tom. Em Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, a gente vê uma dinâmica completamente diferente. O Spock passa a ser um cara mais seco, mais duro, mais lógico, né? Incorporando de certa maneira alguns dos aspectos da personagem da número 1 no primeiro piloto, que acabou excluída desse segundo piloto. E com o James Kirk sendo um capitão mais relaxado, mais bem-humorado, a coisa funciona muito melhor. E aí a ligação entre os dois personagens, o capitão e agora o primeiro oficial Spock, funciona muito melhor. Então, a partir do momento que ele fez Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, o Nimoy sacou que realmente estava num projeto muito legal e passou a torcer realmente a favor para que a série vingasse e fosse comprada pela NBC. Outra coisa que foi feita nesse programa para garantir que ele fosse vendido é ação. Incluíram muito mais ação. O Gene Roddenberry fez questão que o final do episódio fosse uma troca de socos e pontapés entre o Kirk e o Mitchell. E algo que não estava nas primeiras versões do roteiro do Sam Peoples. Aliás, muita coisa não estava nas primeiras versões do roteiro. É interessante ver o quanto Gene Roddenberry contribuiu, apesar de não ser o roteirista deste episódio, o quanto ele contribuiu para desenvolver a história. Então, por exemplo, o lance da amizade entre o Kirk e o Mitchell, que era uma coisa que não estava no roteiro original e foi adicionado, e claro, adiciona muito mais dramaticidade, torna o dilema do capitão muito mais difícil quando ele chega à conclusão que ele precisa abandonar o Mitchell no planeta. Então essa foi uma das adições. Outra das adições é tentar incluir dramaticidade e os socos e pontapés do final do episódio, que ele achava que ia ser fundamental para vender o programa para a NBC, uma vez que eles reclamaram que o primeiro episódio tinha sido muito intelectual e de pouca ação. Curiosamente, a NBC nos comentários no roteiro pedia para eles baixarem o limite da violência. O que a gente vê no último ato de Onde Nenhum Homem Jamais Esteve é um nível de violência incomum para a TV naquela época. Então eles tiveram que dar uma maneirada. Essa cena em particular em que o Kelso é enforcado, a NBC estava muito preocupada que não fosse muito gráfica, e por isso que a gente corta rapidamente e não fica muito tempo vendo ele agonizando lá. Justamente por isso. Sally Kellerman faz a doutora Elizabeth Danner, que também não fazia parte da primeira versão da história, foi incluída depois, ainda pelo Sam Peoples, mas depois das primeiras versões. Isso mostra um pouco como o roteiro foi evoluindo.
Esse episódio todo foi gravado, foi filmado em julho de 1965. Então notem, o primeiro piloto foi recusado em fevereiro de 65, o segundo piloto foi filmado em julho de 65 e ele só foi entregue à NBC para avaliação, depois de toda a pós-produção, em janeiro de 1966. Então houve um longo período de preparação aí, de pós-produção, para entregar um produto realmente bem acabado para a NBC que convencesse. Por outro lado, o tempo que levou dava trepidação no estúdio e na rede de televisão. Será que isso poderia ser feito numa escala semanal, quer dizer, um programa por semana? Era uma preocupação real e que ficou clara também com mais um estouro no orçamento. Enquanto eles tinham 216 mil dólares para fazer esse episódio, eles acabaram gastando 355 mil dólares. Era uma produção realmente cara e claro que os valores de produção de novo estão na tela. É interessante notar que o diretor desse episódio, o James Goldstone, que na verdade era a primeira escolha do Roddenberry para dirigir o primeiro piloto, mas estava indisponível no primeiro piloto, veio para esse e trouxe para ser o diretor de fotografia do episódio, ninguém menos que Ernest Haller, que foi só o cinematógrafo de um filminho aí que você pode ter ouvido falar, chamado E o Vento Levou. Ganhou um Oscar por causa disso e foi dirigir a fotografia de Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, a pedido do Goldstone. Então, muitos valores de produção. O pessoal da maquiagem, o chefe de maquiagem foi trocado. O Fred Phillips, que fez o primeiro piloto, não estava disponível. E para o lugar dele veio o Robert Down. Vocês podem reparar que o Spock tem uma aparência diferente da que a gente vê no primeiro piloto, justamente por causa dessa troca do maquiador. Ficou mais amarelo, a sobrancelha mais densa, né? Uma aparência diferente, o cabelo mais regular. E essa é uma das modificações que foram ocasionadas pela troca do maquiador, que também foi muito exigido nessas cenas aí de luta, porque precisava fazer arranhões aí convincentes, mostrar um pouco da violência dessa batalha. O lance do tiro do laser para enterrar o Gary Mitchell foi uma inclusão também feita pelo Gene Roddenberry no roteiro. E com este enredo cheio de ação, mas ainda assim mantendo a introspecção, a dramaticidade do primeiro piloto, a equipe de Jornada nas Estrelas finalmente conseguiu convencer a NBC a produzir essa nova série. Duas adições ao elenco que acabariam também passando a série regular são o James Doohan, que faz o Scott, né, e a gente voltaria a vê-lo, e o George Takei como Sulu. Ele começou como astrofísico aí nesse episódio e depois passaria a ser o piloto da nave quando Star Trek entrasse em sua produção regular graças a este episódio.